Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez na presença do Senhor para colocar diante dele as nossas vidas, as nossas necessidades, também ouvir aquilo que o Senhor nosso Deus tem a nos dizer. Quero pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura do Evangelho de João, no capítulo 8. Eu vou ler os versículos de 56 a 58. João 8, de 56 a 58. Diz assim: Vosso pai Abraão regozijou-se de ver o meu dia, e viu, e alegrou. Disseram-lhe então os judeus: Tu ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Disse-lhes Jesus: na verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Amém? Irmãos, para mim, a definição mais rica que Deus dá a respeito dele mesmo e que Jesus repete sendo Deus é a definição do eu sou. Porque às vezes parece que quando você diz eu sou, você tem que completar alguma coisa, mas no caso de Deus, no caso de Jesus, eu sou é a definição completa daquilo que Deus representa. Ele é. Ele é o quê? Ele é tudo. Né? A Bíblia diz que tudo acontece por meio dele, tudo existe por causa dele, tudo existe nele. Então, Deus é, Jesus é. E o Evangelho de João narra 7 passagens em que Jesus se define como eu sou. E aí ele complementa com alguma ideia. E quando nós lemos essas passagens do Evangelho de João, esses 7 episódios, nós descobrimos o quanto nós somos privilegiados. Porque quando Jesus disse eu sou, ele está então dizendo que ele tem alguma coisa a nos oferecer, ele é o Deus que pode nos dar aquilo que nós precisamos. Então vamos ver essas 7 oportunidades, essas 7 passagens em que João define Jesus como eu sou, ou melhor, João narra Jesus se definindo como eu sou. A primeira vez que Jesus disse eu sou, tá lá em João 6,35, ele diz, eu sou o pão da vida. Isso é maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Porque ele é o pão vivo que desceu do céu e que sacia a nossa fome. Não a nossa fome física somente, porque ele também nos sustenta materialmente, mas principalmente ele sacia a nossa fome espiritual. E ele diz que aquele que se alimenta dele nunca mais tem fome. Ele nutre a nossa alma, sustenta o nosso corpo. É por meio dele que nós vivemos, que nós nos movemos e que nós existimos. E nele nós temos também a rica e completa previsão para a vida eterna. Então pense só que maravilhoso, eu sou o pão da vida. Nós temos um Deus, nós temos Jesus e Ele é capaz de satisfazer todas as nossas necessidades. Nós podemos nos alimentar dele e Ele então nos satisfaz as nossas necessidades, a nossa fome, sustenta o nosso corpo e nutre a nossa alma. E mais do que isso, já proveu tudo o que nós precisamos em relação à vida eterna e à salvação. E isso é maravilhoso. A segunda vez que Jesus se define como eu sou, está lá em João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo, é aquele que me segue jamais andará em trevas. Ele é a verdadeira luz, né? Ele veio para iluminar a todos os homens, é a luz do mundo, porque ele tem luz própria. E ele não deriva sua luz de ninguém, ele não precisa tirar essa luz de algum lugar ou de ninguém. E por ser a luz mais verdadeira e mais poderosa, ele prevalece sobre as trevas. E quando nós, então, andamos com Jesus, além de sermos alimentados, nós também andamos no caminho iluminado. Nós não tropeçamos porque nós sabemos para onde nós estamos indo, né? Como a lua, nós, filhos de Deus, também brilhamos, mas nós não temos luz própria, né? Jesus disse que nós devemos ser luz do mundo, mas nós não temos luz própria, nós temos que pegar essa luz de Jesus, porque Ele é a luz do mundo, Ele é o sol da justiça. Então, irmãos, nós temos um Deus que cuida de nós, que nos alimenta, que nos sustenta, que ilumina o nosso caminho. A terceira vez que Jesus, então, se define como eu sou, ele diz, eu sou a porta. Está lá em João 10,9. Jesus é a porta da salvação. Ele diz que aquele que entra por ele achará pastagens, vai achar descanso. Ele então, ele é a salvação, é a porta por onde nós passamos para ter libertação, para ter provisão.
algumas portas que quando a gente atravessa, a gente não pode mais voltar, não é verdade? São portas que às vezes nos prendem, nos conduzem à escravidão, mas quem entra pela porta que é Jesus vai ser salvo, será salvo. Ele entra e sai. Ele entra e sai para a vida eterna, tem plena liberdade e ainda encontra pastagens, encontra abundância, encontra uma vida rica. Então, se a gente for pensar, nós temos um Deus que é o nosso pão, que nos sustenta, que ilumina o nosso caminho. E nós também temos um Deus que é a porta por onde nós podemos entrar para um lugar seguro, onde nós podemos entrar e desfrutar então de segurança. Em quarto lugar, Jesus se define como eu sou o bom pastor. Está lá em João 10:11. E mais do que isso, ele fala, eu sou o bom pastor e sou aquele que deu a sua vida pelas suas ovelhas. Jesus é o bom pastor, é o nosso pastor. O Salmo 23 diz que por ele ser o nosso pastor, nada nos falta. Ele prepara para nós lugares de descanso, água limpa, boa pastagem, né? Ele prepara para nós uma mesa onde nós somos honrados. E então, como bom pastor, ele morreu por nós. Ele é o grande pastor que vive pelas suas ovelhas. Ele está à destra de Deus, assentado como nosso pastor, como nosso sacerdote. Ele apacenta o seu povo e intercede por ele. Ele é o mediador. E como supremo pastor, um dia ele vai voltar. Ele vai voltar para as suas ovelhas, ele vai voltar para nos buscar, para nos dar o galardão. Então a ovelha que tem Jesus como pastor recebe plena provisão, nada lhe falta. É o que está escrito lá no Salmo 23. Nós temos Jesus e ele então sustenta as nossas almas, o nosso corpo, ilumina o nosso caminho, é a porta por onde nós devemos entrar, podemos entrar com segurança, e ele também é o pastor que nos guia por veredas tranquilas, que refrigera a nossa alma. Em quinto lugar, quando Jesus se define então como eu sou, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Está lá em João 11:25. É engraçado que Jesus não diz, olha, eu posso ressuscitar as pessoas, né? Eu posso dar vida. Ele diz, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Jesus disse lá quando Lázaro morreu para Maria, né, que ele é a ressurreição e a vida. Ele esteve nas entranhas da morte, né, ele morreu, mas ele venceu a morte e ele então ressuscitou como primícia daqueles que dormem. Aquele que crê em Jesus jamais vai morrer eternamente, mas passou da morte para a vida, da morte espiritual, da condenação eterna para a vida verdadeira, para a vida eterna com Cristo. Agora, a morte não tem mais a última palavra, nem é mais o nosso último endereço. A morte foi vencida, tragada foi a morte pela vitória de Jesus. E é por isso que ele diz, eu sou a ressurreição. Não existe nenhum tipo de morte que possa me deter ou me vencer. E eu sou a vida, a vida em abundância, a vida verdadeira. Em sexto lugar, quando Jesus se define como eu sou, lá em João 14:6, um versículo muito conhecido que você sabe, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho para Deus, por onde nós devemos andar, né? Ele é a porta por onde nós devemos entrar, mas é também o caminho por onde nós devemos andar, porque ele é a verdade absoluta em quem nós devemos crer e a vida verdadeira que nós devemos então viver. Ele não é um caminho entre muitos, uma opção que você pode ou não aceitar. Ele é o único, novo e vivo caminho que conduz a Deus. É assim que a Bíblia define Jesus como sacerdote, como aquele único capaz de mediar a salvação, a reconciliação entre Deus e os homens. Ele não é uma verdade entre outras, ele é a única
e absoluta verdade. A Bíblia fala que ele não mente e que nele não existe nada que possa falhar. Ele é a verdade que sacia a nossa mente, que nos aquieta, que planifica a nossa alma. Ele não é uma vida como qualquer outra ou dentre outras. Ele é a vida verdadeira, ele é a vida em abundância, ele tem vida em si mesmo e ele dá vida eterna a todos aqueles que nele creem. Então, olha só, nós temos um Deus que é o pão da vida e que sacia a nossa alma e o nosso corpo. Nós temos um Deus que é a luz do mundo, que ilumina o nosso caminho, que é o bom pastor, que nos guia por veredas tranquilas, a porta por onde nós devemos entrar, o caminho por onde nós devemos andar. Ele é a verdade, ele é a vida. E, por último, lá em João 15:1, ele diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira e nós somos os ramos e o nosso Deus é o agricultor. Nós precisamos estar enxertados em Jesus, ligados a Ele, dando fruto, produzindo, porque dele vem a seiva da vida. Se nós estamos distantes de Jesus, nós não somos alimentados, nós ficamos desnutridos, galhos que morrem. Mas se nós estamos ligados em Jesus, nós então vamos receber o alimento, a seiva que vem dele, e os nossos frutos então vão glorificar a Deus. Nosso propósito nessa união com Jesus é produzir muito fruto. Se nós não estamos produzindo frutos, nós vamos ser podados pela mão de Deus. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Se você não está como servo do Senhor, cumprindo a sua função de frutificar, você vai ser podado, né? Tá lá em João 15. E somos podados pela tesoura de Deus, né? E a tesoura de Deus é poderosa, porque a Bíblia diz que ele é o viticultor, né? E então que ele nos poda a fim de nós produzirmos bons frutos. Assim como um ramo não tem vida sozinho, fora do tronco, nós também não temos vida longe de Cristo. Ele é a fonte da vida. Ele é o manancial de onde jorra toda a graça para o nosso viver. Jesus é o grande eu sou. Ele é o Deus autossuficiente. Ele é tudo para nós. Ele precisa ser o principal motivo pelo qual nós vivemos, a prioridade da nossa vida. Nós temos que descobrir e viver que só em Jesus nós temos vida em abundância. Então, que nessa noite nós possamos compreender o quão abençoados nós somos por termos sido resgatados por um Deus que é todas essas coisas, por Jesus, que é o pão da vida, que é a água viva, que é a luz do mundo, que é o bom pastor, que é a porta por onde nós podemos entrar, que é o caminho no qual nós devemos andar, que é a verdade única e verdadeira, que é a vida em abundância e que é a videira, onde nós estamos enxertados. Então, irmãos, que nós possamos lembrar disso, que nós possamos entender a nossa responsabilidade nessa vida que nós temos então com o nosso Deus. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos continuar orando pelos nossos amigos que estão enfermos, que estão com Covid, né? O pai de uma amiga da Thalita, que se chama Lara, está muito grave, vamos orar por ele, a amiga da Kate. Também vamos orar o pai da irmã Maria Onilda, o Eurípides, genro da irmã Conceição. Vamos orar por todas as pessoas que estão com Covid, né? O Pedro Henrique, também o doutor Essimar, que está se recuperando, por todas as pessoas que têm enfrentado essa dificuldade, essa doença, que precisam das nossas orações para vencer esses momentos de dificuldade. O primo do irmão Tim, vamos orar por ele também. Chama-se Samuel. Vamos orar também pelas famílias enlutadas, as filhas da irmã Maria de Fátima, que perderam seu pai, irmã Maria da Penha, que perdeu a sua sogra, irmã Elcio, irmã Rose, todas as famílias que perderam seus entes queridos, família da irmã Kellen. Vamos orar para que Deus tenha então misericórdia. E vamos nos lembrar também dos nossos pastores. Essa semana nós estamos orando. Os batistas de Goiás estão orando pelos seus pastores. Vamos orar pela saúde física, emocional e espiritual dos nossos pastores, pelas nossas famílias, pela nossa igreja, por aqueles irmãos que precisam de sustento financeiro,
Vamos orar por cada um, pelos nossos amigos, familiares não crentes. E vamos pedir também, irmãos, pelo nosso país. A partir do dia 1º, nós estaremos começando uma semana de oração pelo Brasil, que vai do dia 1º até o dia 7 de setembro, que é uma segunda-feira, que é o dia da independência do Brasil, em que vai haver uma vigília de oração. Vamos orar pelo nosso país, vamos participar desse movimento, para que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a vencer esse tempo de dificuldade. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque um dia o Senhor mandou o seu Filho Jesus, e Ele veio aqui e morreu no nosso lugar, Ele venceu a morte, e hoje Ele é a ressurreição e Ele é a vida. Ó Deus, nós te louvamos porque Jesus é o bom pastor, porque Ele é o pão da vida. Ó Deus, porque Ele é a porta, porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade. Te louvamos porque Ele é o nosso pastor, Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Senhor, nós te glorificamos porque Ele é a videira verdadeira. E, ó Deus, nós estamos então enxertados e arraigados nele. Ó Deus, quão grande salvação o Senhor nos proporcionou. Senhor, nós não tínhamos nada, nós não éramos nada, nós estávamos perdidos nos nossos pecados, na nossa iniquidade, nos nossos delitos, mas o Senhor fez cair, ó Deus, sobre Jesus a iniquidade de nós todos. O Senhor então nos curou e nos deu salvação pelo sacrifício de Jesus na cruz, e nós te louvamos por isso. Nos ajuda, Senhor, a entender a nossa responsabilidade de viver uma vida cristã conforme aquilo que o Senhor espera de nós. Ó Deus, nos ajuda a entender que nós devemos viver, ó Deus, para louvar o Teu nome, viver uma vida onde o Senhor seja glorificado. Nos perdoa dos nossos pecados, ó Deus. Ó Deus, coloca na nossa boca somente aquilo que te agrada. Ó Deus, livra o nosso coração dos sentimentos, ó Deus, que não estão de acordo com a Tua vontade. Purifica os nossos pensamentos. Ó Deus, nos enche com o Teu Espírito Santo, para que nós possamos, ó Deus, cada dia mais testemunhar do Senhor. Ó Deus, e que nós possamos com o nosso testemunho, com a nossa vida, alcançar aquelas pessoas que ainda não te conhecem, principalmente aquelas que estão perto de nós. Abençoa os familiares, amigos dos nossos irmãos. Ó Deus, que ainda não te conhecem, toca nesses corações e tem misericórdia deles. Faz uma transformação nessas vidas. Abençoa a nossa igreja, abençoa as famílias da igreja, todos os problemas que os seus servos têm enfrentado, inclusive os problemas financeiros, que o Senhor possa estar sustentando a vida dos teus servos, dando a eles aquilo que eles precisam. Senhor, também nós queremos te pedir nesse instante pelas pessoas que estão enfermas, nossos irmãos que são idosos, ó Deus, aqueles que têm enfrentado outras dificuldades, outras enfermidades, e aqueles que estão com Covid. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor cada nome que foi citado, aqueles que não foram citados, porque o Senhor conhece até aquelas pessoas que nós não conhecemos. E o Senhor está trabalhando em cada situação e nós cremos nisso, então tem misericórdia. Aqueles, ó Deus, que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor, que esse seja um momento de reflexão, também para aqueles que precisam retornar para o Senhor. Tem misericórdia dessas pessoas, para que elas possam entender, ó Deus, o teu propósito para a vida delas. Senhor Deus, também quero te pedir nesse instante que o Senhor esteja abençoando aquelas famílias que estão enlutadas, sofrendo, passando por momentos de dor, que o Senhor possa ser o consolo, que o Senhor possa trazer através do Teu Espírito Santo o conforto para cada uma dessas famílias. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te exaltamos, nós glorificamos o Teu nome, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é poderoso, só o Senhor é grandioso. Ó Deus, nós oramos porque nós cremos que o Senhor está nos escutando e que o Senhor fará por nós aquilo que o Senhor tiver planejado para o nosso bem. E nós te louvamos, te engrandecemos e te exaltamos, ó Deus, na mediação e no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor esteja nos abençoando, abençoando você e a sua família. Amanhã nós temos devocional às 6 da manhã novamente e também às 20 horas. Participe conosco.
para que você seja abençoado através desses momentos de comunhão com Deus. Amém. Por onde passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judeia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal, Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Ele é o Cristo, vive pregando, anunciando a paz. Suas palavras têm um encanto e um poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal, Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal, Ele é o Filho de Deus, Ele é Jesus. Ele é Jesus. Ele é Jesus.